Mano, o Carlos Alberto falou tudo sobre o Corinthians 2005 e sua treta com o Tevez. Vamos dar uma olhada. A Argentina é folgado mesmo? Os caras tinham alguma coisa pessoal contra você? Não, pessoal não, mas eles eram difíceis de lidar mesmo, né? E assim, vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei na minha vida. Boa, boa. Esse time, o time mais desunido que eu joguei, nós ganhamos. 2005? É. Pra você ver que assim, no futebol você não precisa ter o cara sair dali, ir pra tua casa ou ir jantar. A gente se respeitava dentro do campo, mas ninguém era amigo de ninguém. Eu tinha poucos amigos naquela equipe. Mas assim, dentro de campo, a gente era um grupo bem unido. Mas falar assim, porra, que a gente se dava bem, que era maneiro, não era maneiro. Você era amigo do Passarella? Pô, me dava muito bem com ele, Benja. Só uma vez que ele foi querer... O quê? Ele foi querer... Porque ele tava ensaiando uma jogada, né? Aí lá no Parque São Jorge tinha uns moleques soltando pipa. E eu falei baixinho assim com ele, pô, essa jogada vai dar merda. Aí ele escutou. Porra, aí ele escutou, me tirou do treino, né? E eu não prestei atenção no que ele tava falando. Aí no outro dia a gente joga contra o Palmeiras. Aí ele chega na pré-eleição, ele fala assim, hoje eu vou fazer um jogador perfeito. Corpo de Carlos Alberto com cabeça de Roger. Eu falei, eu sou brucutu, tem que correr pra ele, né? Eu falei, não. Aí nesse jogo eu fiz um gol, o Roger fez outro. E depois a gente pegou o São Paulo do Cício, tomamos 5-1. O Mano foi preso nesse jogo. E aí a torcida do Corinthians tava gritando, ai, que bom seria se o Passarella voltasse pra Argentina. Aí ele veio me perguntar, o que eles estão falando? Eu falei, não, eles falam que estão gostando de você, cara, vai embora. Que filha da mãe, velho. Foi isso. Ô, rapidinho, por que você socou o Tevez? O que ele te fez? Ele me cuspiu no treino. Mania de argentino feia, né? Aí a gente foi às vias de fato, mas foi isso que aconteceu. E no eu falei pra você, na época mim, foi... na TV Record. Ninguém tava no treino esse dia, né? Porque iam cobrir a chegada do Passarella e você me perguntou, ao vivo, eu entrei na época... Foi na Record. Na Record. Aí eu fui e falei, não, beijo, aconteceu sim, não tinha o porquê de desmentir. E é verdade que no vestiário quase se pegaram de novo? Quase. Ele foi pra cima? Não, aí tinha... Pô, pra tu ver, o Fábio Costa tava tentando separar as coisas, acalmar as coisas. E aí, o Fábio Costa meio que ficou do lado dele. Eu falei, vem cá, tu é argentino agora? Deixa o pau quebrar, pô. Já deu essa merda toda, deixa o pau quebrar. Mas aí não aconteceu mais nada não. E assim, a gente passou aquele ano, e o ano de 2006, eu não falava muito com ele, nem com o Mascherano. Também não fazia diferença nenhuma pra mim. Eu tinha que tocar a bola pra ele, e isso eu acho que a gente se respeitou e dava muito certo, dentro do campo. Sheik, ele não pipoca não. Cício! Olha, voltando numa última treta aí pra saber de papos do campo, cara. Parada com o Tevez no Corinthians. No aí. Corinthians. Então, isso aí, a gente num rachão, né? O Dinelson hoje, que joga futebol ele pra caramba. Nelson. E aí tinha dois times no rachão, que era o meu e o do Carlitos. Aí um dia ele dá um carrinho no Dinelson. Eu falei, porra, meu irmão, tem jogo, tu tá dando um carrinho. E o rachão da véspera de jogo é só pra tu brincar, não é pra ninguém se machucar. A tirar do jogo, né? Eu falei, tu tira o moleque do jogo. Aí ele vai e cospe na minha cara. A gente não tem essas paradas, né? Alguns, né? Aí... problema é o resto da história, você já sabe. Receba essas flores. Isso tava... Isso, na hora saiu, tinha gente filmando, né? Meus filhos estão assistindo, eles não gostam que eu fale essas coisas. Tá bom, não vou falar. Quando eu falar receba as flores, ele fala assim, papai, a gente já entendeu. Eu falei, então tá bom. Aí o resto a galera já sabe. E teve imagem, né? Porque estavam filmando, né? Não teve imagem. Quem pegou foi o Benja. Aí o Benja me chama e me pergunta. E pergunta pro Benja assim, ele fala assim, ó, o Carlos Alberto mudou a minha vida. Porque tem no Corinthians, somente em São Paulo, né? Todo time de futebol lá em São Paulo tem os links depois do treinamento. Aí eu entro ao vivo, aí tá seu Milton Neves e o Benja dá essa informação. Aí ele assim, ele falou, Carlinhos, antes de tu falar, eu já me suava frio, me dava calor, quase me caguei, do caralho. Falei, Benja, eu sempre vou falar a verdade. Aí o Milton Neves, aconteceu isso que o Benja tá falando? Eu falei, aconteceu. Porque a imprensa inteira foi pegar o Passarella. Não tem uma imagem disso, dessa briga. Só que o Ben já viu. E eu não queria deixar ele na mão e eu falei a verdade, irmão. Falei, dei mesmo.
É. Flores. Flores. Entendeu? Mas tirando isso, a relação com o Carlito era tranquila? A gente não se Nesse- falava. A gente não se falava. Mesmo antes disso. Não, antes disso a gente se dava Ah, bem. se dava bem. Mas eu não ia na casa dele, ele não ia na minha, até porque a gente tinha gostos diferentes, compadre. Sim. Porque na época ele. Hoje ele bebe, faz os caralho. Na época ele não bebia, ele comia arroz com salada, eu gostava de picanha, eu gostava de outras coisas. Eu gostava de um monte de coisa. Ele ouvia cúmbia, tu ouvia samba. É, exatamente. Eu gostava de Arlindo Cruz, Bete Carvalho, Dona Ivone Lara, Jovelina. Ele não sabe nem que porra é essa. Ele ouvia... Aí ele ouvia cumbia, eu também não sei que porra é essa. Mas eu respeitava o bagulho dele. Ficava ele com Mascherano, De Federico, esses E caras ele aí. gosta de tomar aquela porra lá. Um chimarrão, né? Não, era tererê. Porque Tererê, né? quando tá no calor é tererê. Quando tá no frio é chimarrão. Eu falei, eu gosto de beber cerveja, tá? Erva mate. Mas enfim, depois disso, a gente começou a se respeitar mais ainda, acredita? Depois da briga. Porque dentro do campo, compadre, se nego desce nele, eu dava nos outros. Se nego desce em mim, ele dava nos outros e a gente ganhou. Era mesmo assim, mesmo com... A gente não se falava. Aliás, o time mais desunido que eu joguei na minha vida foi aquele do Corinthians. Por isso que eu te falo, união é arroz, compadre. Faz um arroz assim, sabe cozinhar? Sei um pouquinho. O arroz que eu Unidos faço venceremos. O meu é só assim o também. meu parece até um montinho de... É arroz japonês, né? Bola de beisebol. Uma bola de... É bom a palavra da minha boca, não é uma bola de beisebol. É bom pro japonês. Todos juntos. E não precisa de ser amigo de ninguém, compadre. Tem Não que precisa, jogar né, cara? dentro do campo que você tem que se respeitar. Não, e hoje em dia... Se você puder ter uma comunicação fora do campo, melhor ainda. É. Mas se não Sim. tem, esquece, pô. Com o Roger jogou nesse time, por exemplo. Ah, ele passou lá. Não, mas ele jogou bem, ele jogou bem. Não, mas ele não era também seu fechamento desde lá, assim. Nunca foi. Ah, é, Nunca foi. Nunca foi. Quem se contundiu foi ele, né? Ele quebrou a perna. É, né? Foi ele. Aí no ano seguinte contrata o Ricardinho de volta. Aí o Ricardinho, pô, não sei quem. Vai jogar aí você. Aí ele, por que? Eu falei, porque tu é melhor que ele, vai jogar aí você. Porque o Ricardinho não tinha vaidade. Por exemplo, se o Ricardinho tivesse que recuar pra eu ficar lá na frente, De boa. o Roger ficava lá na frente, não voltava. Eu falava, misericórdia, meu irmão. Eu vou ter que ficar correndo aqui, trocando um raça com todo mundo e ele não vai voltar. Aí um dia todo mundo deu esporro nele. Aí o Mascherano, o Teve. Aí nessas paradas a gente se unia pra caralho. Sim, já cobrar. Falou, ó, tu quer caminhar, vai caminhar no shopping, compadre. Que aqui tem que correr, tá? Mas aí, diretor. Ah, esse time do Corinthians era brabo, né? Esse time era brabo, mano. Caralho. Ó, tem uma história desse time do Corinthians que o... Time mais brabo que Vem jogou? aqui, ó. Não, pô. Já tá no... Depende do que... Por exemplo, o time do Porto era brabo pra caralho. Sim. Aqui, falando Mas, aqui por dentro, exemplo, né? o presidente do Flamengo na época, em 2005, era o 2005? Márcio Braga. Márcio Braga. Era o Márcio Braga. Ele falou, eu não conheço esse argentino, não. Isso. 3. Lembra esse jogo na Lá ilha? naquela arena que fizeram Corinthians na e Flamengo ilha. na ilha. É. Meu irmão, o gringo cismou de jogar bola aquele dia. Mas muito porque levaram pra ele. Aqui, ó. Para pra ele que o cara tá falando de você. E a gente é assim, movido ao desafio. É isso aí. Enfim, rapaziada, até o Carlos Alberto falando um pouco dessas polêmicas de 2005. Ele que era bem tretado com os argentinos e esse time do Corinthians era absurdo. Tinha o Tevez e o Nilmar, que era uma dupla incrível. Tinha o Carlos Alberto, tinha o Roger, mas, pô, o time era totalmente tretado e ainda conseguiu ser campeão. Pra você ver que um time não precisa ter aquela união, mas realmente se representar dentro de campo. E eles conseguiram representar. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!